Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Como consta da ordem de trabalhos, é uma audição por videoconferência da Comissão Técnica de Vacinação contra o Covid-19, requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, para obter os devidos esclarecimentos sobre as razões que serviram de base para a determinação da idade das pessoas que, em virtude de doença grave ou de risco, devem integrar as primeiras fases de vacinação contra a Covid-19. Senhoras e senhores deputados, eu penso que já temos entre nós os representantes da Comissão Técnica de Vacinação, pelo menos participarem à distância, como é agora o modelo que temos que respeitar. Muito boa tarde. De facto, estamos aqui. Aproveitaria a ocasião, quando fosse permitido, para apresentar os membros da comissão que estão presentes. Muito obrigada, Sr. Doutor. Então, podemos desde já dar início. Agradeço então que faça a apresentação e depois eu darei a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que foi quem requereu esta audição. Faz favor, Sr. Doutor. Seja bem-vindo, apesar da distância. E obrigada pela disponibilidade, que eu sei que foi difícil encontrarmos uma data com disponibilidade para todos. Faz favor. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e por estarmos aqui reunidos. O meu nome é Walter Fonseca, estou na condição de coordenador da Comissão Técnica de Vacinação para a Covid-19 e comigo estão dois membros desta comissão, o Dr. José Gonçalo Marques, do meu lado esquerdo, também coordenador adjunto da comissão, e do meu lado direito o professor Luís Graça. Somos, portanto, os três membros desta comissão de 11 elementos que estamos aqui correspondendo ao repto que nos foi lançado. Muito obrigado. Muito obrigada a nós. Cumprimento toda a delegação. E passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Como sabe, dispõe de 3 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. E aproveito para cumprimentar o Dr. Walter Fonseca e, na sua pessoa, toda a Comissão Técnica de Vacinação, agradecendo a disponibilidade para reunir. O tempo é muito curto e, portanto, irei colocar algumas questões rapidamente. O Centro Europeu do Controlo de Doenças publicou a 2 de dezembro, um dia antes de Portugal publicar o seu plano de vacinação, os critérios que cada país usou para definir os grupos de risco e a ordem de prioridades, e Portugal, de facto, baseou-se, acima de tudo, nos dados epidemiológicos, na revisão de literatura, transmissibilidade dos vírus, características da vacina e guidelines da União Europeia ou da OMS, sendo que, e esta é a primeira pergunta, optou por não usar critérios éticos, ao contrário de muitos outros países, assim como não utilizou, aparentemente, modelos matemáticos ou estatísticos. E, portanto, queria se pudessem confirmar se esta informação corresponde à verdade, esta informação que está no site do SCDC. O critério dos dados epidemiológicos, tido em consideração pelos restantes países, a verdade é que, quando olhamos para aquilo que esses países acabaram por fazer, ao contrário do nosso plano, na fase 1, muitos outros países acabaram por incluir doentes transplantados, doentes oncológicos, com determinadas perturbações neurológicas, trissomia 21 ou doença falciforme. Portugal não inseriu estes doentes na primeira fase e queria saber qual foi a razão subjacente a essa decisão. Também nós já questionamos várias vezes a Task Force da vacinação, o anterior coordenador, ainda não tivemos a oportunidade de receber o novo coordenador, o vice-almirante Gouveia Melo, mas foi-nos dito pelo antigo coordenador e até pela Ministra da Saúde, e foi dito até pelo Primeiro-Ministro, de que todos os critérios de vacinação foram definidos pela Comissão Técnica. E, portanto, eu pergunto se foi a Comissão Técnica que determinou a mudança que houve já em janeiro para passar a incluir as pessoas com mais de 80 anos e porque é que não foi inserido desde o início. Se foram questionados
sobre a possibilidade de titulares de órgãos políticos e cargos políticos e quais é que recomendaram que deveriam ser vacinados, e se tomaram alguma posição sobre a população entre os 50 e os 79 anos e as comorbilidades, e se tomaram em conta a dificuldade de poder contactar essas pessoas no contexto do SNS. Uma última pergunta sobre as vacinas: se tomaram alguma posição sobre a possibilidade de reter ou não, para um período superior a 21 dias, entre a primeira e a segunda toma, nomeadamente das vacinas da Pfizer e da Moderna. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Dr. Walter Fonseca para responder. Conhece certamente a grelha que temos que respeitar. Portanto, faz favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às questões colocadas pelo Sr. Deputado. Relativamente às questões colocadas, gostaria de dizer que a definição dos critérios de priorização seguiu critérios éticos de universalidade, equidade e o melhor interesse da saúde pública. Naturalmente, atendendo à rarefação da disponibilidade de vacinas, é importante, com estes princípios, priorizar pessoas que vão ser selecionadas para as primeiras tranches de vacinas, sem nunca significar que as outras não serão vacinadas. E os critérios que foram considerados foram naturalmente os critérios epidemiológicos, a evidência científica disponível até à data relativamente não só à doença, mas também às vacinas. E relativamente à questão da definição, o nosso plano em Portugal é também um plano orientado pela idade. De facto, nós sabemos que a idade é dos principais fatores de risco associado a internamento e a mortalidade de Covid-19 e, por isso, o nosso plano prioriza todas as pessoas acima dos 65 anos com o objetivo de salvar vidas e de evitar internamentos hospitalares por esta doença. Contudo, é necessário adicionalmente estratificar grupos dentro desta grande faixa etária, e essa estratificação foi feita com base nos seguintes critérios. Primeiro, naturalmente, o máximo risco e a máxima vulnerabilidade, começando pelas ERPIs e pelas pessoas que aqui residem, os utentes destas estruturas e os seus profissionais. Depois, as pessoas que, tendo idades mais avançadas, têm comorbilidades identificadas como de maior risco de internamento e também, naturalmente, maior risco de morte. Algumas das comorbilidades que foram referidas, nomeadamente a trissomia 21, a doença oncológica, sabemos que podem estar associadas a um risco também acrescido de Covid-19, mas obviamente que temos que olhar para o benefício maior do maior número de pessoas e daí que as comorbilidades foram definidas com os critérios referidos. Também de referir que, quando olhamos para a comparação dos vários países, identificamos vários aspectos similares com aquilo que nós definimos. As comorbilidades definidas em alguns países estão em fases mais avançadas do plano. Grande parte dos países começou pelos profissionais de saúde e pelo sistema de saúde, pelas pessoas residentes em ERPIs ou instituições similares naqueles países e pelas comorbilidades mais frequentemente associadas à Covid-19. Relativamente à inclusão dos 80 anos, conforme foi solicitado pelo Sr. Deputado, é preciso ver que sempre dissemos que o nosso plano era dinâmico, rapidamente adaptável à evolução da situação epidemiológica em Portugal. Quando foi definido no início de dezembro, por proposta da Comissão Técnica de Vacinação, a situação epidemiológica era uma. Esta situação agravou-se, como é de conhecimento público, no final do mês de dezembro e verificou-se um aumento muito significativo da incidência de novas infecções por SARS-CoV-2 em idades superiores a 80 e 85 anos, o que nos fez colocar mais para cima, na lista de prioridades, estas pessoas que já estavam, de qualquer forma, lá incluídas. Recordo que 70% das pessoas em ERPIs têm mais de 80 anos
e mesmo de entre as comorbilidades definidas para a fase 1, 1/3 daquelas comorbilidades ocorrem em pessoas com 80 ou mais anos. Finalmente, procurando dar resposta à questão das doses e do intervalo de doses que foi colocada pelo Sr. Deputado, dar nota que há várias estratégias possíveis de maximização do benefício que têm sido acompanhadas pela Comissão Técnica de Vacinação em linha com aquilo que têm sido as recomendações das autoridades do medicamento, por um lado, e das autoridades de saúde em toda a União Europeia. Muito obrigada, Dr. Walter Fonseca. Agora vou dar a palavra aos grupos parlamentares e depois terão oportunidade de responder em conjunto. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os colegas e cumprimento naturalmente a Comissão Técnica na pessoa do Dr. Walter Fonseca. Esta audição é muito importante porque a transparência sobre estes processos é fundamental numa questão que envolve toda a população e quanto mais for transparente, mais tranquilidade também temos para todo este processo. E por isso, se considerarmos o que está plasmado na estratégia da União Europeia em matéria de vacinas, na estratégia de vacinação da DGS e no parecer sobre a estratégia vacinal de grupos prioritários, conseguimos extrair pressupostos centrais que não podem ser arredados dessa discussão. Primeiro, a evidência científica relativa à história natural desta doença, à imunidade protetora, à duração após a infecção. Ignorar este facto dificulta muito a discussão que aqui possamos fazer. Segundo, que as vacinas por si só, e esta é uma mensagem importante, não salvam vidas. O que salva a vida é o processo de vacinação, é a vacinação da comunidade. Terceiro, há factos conhecidos, apesar de tudo, sobre a Covid-19. A idade como um principal fator de prognóstico e a presença de comorbilidades. E em quarto ponto, a necessidade de reduzir a mortalidade, de controlar surtos nas populações vulneráveis e também de minimizar o impacto no sistema de saúde, garantindo-lhe sustentabilidade. Destes pressupostos, pelo que percebemos, foram priorizados grupos: as pessoas com maior risco de internamento e os profissionais envolvidos na prestação de cuidados, seja cuidados de saúde, seja também nos ERPs. Ou seja, os critérios relacionados com os fatores conhecidos que eu referi acima. Resulta daqui, portanto, a estratificação dos grupos, seja por dados epidemiológicos, da literatura e do que conhecemos das vacinas, da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, ou do Sistema de Saúde, se quiserem, e da disponibilidade de vacinas, que é também uma questão fundamental. Coloco, por isso, 3 questões muito concretas sobre o processo, porque ela é muito importante, para que as pessoas possam também ter tranquilidade sobre aquilo que se vai passando. Sem esquecer o que dizia precisamente o despacho que cria esta Comissão Técnica, e cito: os planos e as estratégias de vacinação terão de estar em constante adaptação de acordo com a informação que vai sendo conhecida. E por isso 3 questões concretas. Primeiro, os critérios inicialmente propostos foram seguidos? Segundo, houve alteração aos critérios resultante da nova informação? Já falou um pouco disto. Se sim, quais e de que forma? E terceiro, e muito importante, neste momento estão a ser seguidos os critérios propostos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostava de cumprimentar, obviamente, a Comissão Técnica de Vacinação e agradecer a disponibilidade e a presença. Algumas perguntas já foram colocadas, acho que as perguntas essenciais já foram colocadas. Sublinharia apenas essas que, do meu ponto de vista, eram aquelas que nós também queríamos colocar. Era se o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 que temos atualmente reflete integralmente aquilo que foram as recomendações da Comissão Técnica de Vacinação, ou se não reflete, se houve alguma recomendação que não foi vertida no Plano Nacional, que foi substituída, que foi alterada, que foi adulterada, qualquer coisa assim, reflete ou não aquilo que foi recomendado. E perguntar ainda sobre esta questão da vacina da AstraZeneca e a sua eficácia/segurança para maiores de 80 anos, se estão confortáveis e se concordam com aquilo
que é, por exemplo, a posição e a recomendação da Direção-Geral da Saúde, que é, não havendo dados sobre a sua eficácia para maiores de 80 anos, é preferível utilizar outras. Não havendo outras, utiliza-se esta que esteja disponível, se for a única que está disponível. Portanto, se concordam com esta posição, se estão confortáveis com isso. Agora, eu gostava também de aproveitar, até porque certamente que não é a Assembleia da República que faz critérios técnicos de vacinação, priorizações de vacinação, critérios gerais ou específicos para a vacinação. Gostava de perguntar e pedir que nos explicassem as razões para esta priorização que nós temos agora. Por exemplo, nós sabemos que agora vai iniciar uma fase dos mais de 50 anos com algumas comorbilidades. Porquê estas comorbilidades, por exemplo, e não outras? É verdade que houve outros países que refletiram outras doenças que não aquelas que estão refletidas, por exemplo, neste grupo a ser vacinado agora. E, portanto, era importante perceber o porquê destas e não outras. A idade parece um critério mais fácil de perceber, mas enfim. E já agora, sabendo que provavelmente até ao final da vacinação nós vamos ter sempre problemas de disponibilidade, quando chegarmos àquele grande grupo que é o que será posterior a esta fase da vacinação de mais de 50 com comorbilidades e mais de 80, quando chegarmos a esse grande grupo, se já estão a planear ou se já estão a trabalhar também em subgrupos de prioridades para que a vacinação decorra o mais tranquilamente possível. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Sra. Deputada Paula Santos. Boa tarde. Boa tarde. Estava aqui a ver o que é que estava de errado. Muito obrigada, boa tarde. Queria também agradecer ao Dr. Walter Fonseca a sua disponibilidade e gostaria aqui de formular algumas questões. Nós, obviamente, que não cabe à Assembleia da República definir os critérios clínicos, técnicos, científicos para a priorização da vacinação. Naturalmente, chegam-nos algumas preocupações que gostaríamos depois também de compreender por parte de um conjunto de cidadãos e, por isso, também vou formular aqui um conjunto de questões. Mas antes, creio que o problema principal com o qual estamos confrontados neste momento é a escassez de vacinas. E isso tem levado não só ao atraso da concretização do Plano Nacional de Vacinação, mas no futuro leva-nos também, dentro de cada uma das fases e das prioridades que foram identificadas para cada uma das fases, ter que estar a priorizar quem na primeira fase é prioritário. E isto introduz naturalmente um conjunto de dificuldades e por isso o PCP tem defendido que o Governo deve encetar diligências no sentido de diversificar a aquisição de vacinas. Esta questão também que está colocada relativamente à vacina da Oxford AstraZeneca, de se recomendar que não seja administrada em pessoas com mais de 65 anos, contribui também para que possa ainda atrasar mais a concretização do plano de vacinação, quando todos sabemos que a aceleração da vacinação pode contribuir e muito para a proteção da saúde das pessoas e pode contribuir e muito também para o combate à epidemia e para a redução do número de infecções. Sobre as prioridades que foram estabelecidas, o que nós gostaríamos de compreender, ou que, de certa forma que nos pudesse explicar relativamente às prioridades que foram estabelecidas, prende-se com o seguinte: houve alguns grupos que não estavam definidos na primeira fase, como por exemplo os bombeiros, e que foram já considerados, quando são também um conjunto de trabalhadores que acompanham e
e têm contato direto com doentes com Covid e que naturalmente precisamos ter um serviço de socorro a funcionar no nosso país, e essa questão foi tida em consideração. Há a questão naturalmente de porque é que algumas doenças ou pessoas com doenças que integram os grupos de risco que foram identificados pela Direção-Geral de Saúde, nem todos estão na primeira fase, alguns estão na primeira fase, outros estão na segunda fase, como é o caso dos doentes oncológicos. Foi suscitada também as preocupações das pessoas com mais de 65 anos, estando identificado que são um grupo mais suscetível ao desenvolvimento da doença grave da Covid-19. Houve esta consideração agora de começar a vacinar as pessoas com mais de 80 anos. Tenho chegado também preocupações, por exemplo, e bem, de que na primeira fase foi incluído os trabalhadores dos ERPIs, das unidades de cuidados continuados, também os seus utentes, como é óbvio, mas, por exemplo, há um conjunto de trabalhadores, em particular de instituições sociais, que prestam apoio domiciliário a pessoas idosas que se deslocam às suas habitações. Senhora Deputada, atenção ao tempo, que já ultrapassou. Gostaria de perguntar se teve alguma consideração relativamente a estes trabalhadores, de poderem também ver aqui alguma priorização, porque também contatam com muitas pessoas idosas, obrigada, no apoio à higiene, à deputada. alimentação, e esse era um aspecto que queríamos também perceber. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Como sabe, dispõe de 2 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Deixe-me só ver se consigo ligar aqui o vídeo. Muito obrigado. Penso que me estão a ver e ouvir. Nós estamos a ouvi-lo, não estamos a vê-lo. Mas estamos a ouvi-lo. Se quiser começar a sua intervenção. Muito bem. Não perde a grande coisa. Quero que o Sr. Presidente, todos os presentes, e em especial os membros da vacinação. Sr. Deputado, agora é que eu peço desculpa, porque estávamos a ouvi-lo na perfeição, mas agora já não estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvir com muitas interferências, portanto, se calhar era melhor ver se consegue melhorar a qualidade do som, pelo menos. Está melhor agora, Sra. Presidente? Muito melhor. E também já o estamos a ver. Obrigada. É só vantagens. Muito obrigado. Portanto, renovo os cumprimentos a todos, em especial ao Dr. Walter Fonseca, que hoje representa aqui a Comissão Técnica de Vacinação, e gostei muito de ouvir que define a sua missão como criar e definir uma série de critérios para que se possa imunizar a população de forma a salvar vidas. E penso que ninguém discutirá que a velocidade e o ritmo a que façamos a vacinação é um dos principais fatores para efetivamente salvar vidas, como aliás também ficou claro ontem em algumas apresentações que ouvimos no Infarmed. E nesse sentido preocupa-me não ter ficado claro se foi usado um modelo quantitativo para calcular quantas vidas poderão ser salvas em função do ritmo de vacinação que consigamos atingir. E, portanto, tenho 3 questões sobre o ritmo e sobre a aceleração que podemos imprimir ao plano de vacinação, evidentemente logo que haja vacinas suficientes disponíveis para essa questão de se pôr. A primeira tem a ver com a necessidade de usar outras localizações, outros postos móveis, utilizar fins de semana, utilizar eventualmente outros locais como farmácias para poder proceder a essa vacinação, e se a Comissão Técnica tem alguma opinião sobre esta matéria. A segunda é se não seria de considerar, em determinado momento deste plano, uma simplificação de alguns dos critérios de comorbilidades que estão a gerar, segundo os relatos que nos chegam, alguma demora na verificação se as pessoas correspondem a todos os critérios que lhes são atribuídos e, portanto, se a idade não deveria ser um critério mais prevalecente em todas as fases que estamos a contemplar nesta altura. E, em terceiro lugar, tem que existir numa questão colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite relativamente ao período que medeia entre a primeira e a segunda dose, porque isto já foi utilizado noutros países, conduzindo a uma aceleração da primeira dose para muito mais pessoas, e ouvimos aqui de manhã a Sra. Ministra da Saúde dizer algo como isso já foi proposto, suponho, pela Comissão Técnica, e acabou por não ser acolhido. E depois tem 2 questões muito particulares, que é admitindo que há
que não é possível misturar fabricantes de vacinas entre a primeira e a segunda dose. O que é que está previsto para garantir que este processo não fica complicado, mais complicado ainda, para aqueles que vão tomar a segunda dose? E também um bocadinho neste sentido, se aqueles que tiverem, por algum motivo, por efeitos secundários ou por falta de eficácia de um dos fabricantes, que se queiram recusar a receber vacinas feitas por um dos fabricantes, se está prevista alguma alternativa para situações como esta. Obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora então à resposta conjunta da Comissão Técnica. Passo desde já a palavra ao Dr. Walter Fonseca e a quem o Dr. Walter Fonseca delegar para responder. Faz favor. Muitíssimo obrigado. Espero que me estejam a ouvir. Muito bem, Sr. Obrigado, obrigado. Agradeço as perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Queria dizer algumas considerações e depois começar então a responder às perguntas que nos foram colocadas. Em primeiro lugar, recordar que a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 é um órgão consultivo da Direção-Geral da Saúde e que tem no seu mandato o mandato, passa a redundância, de dar pareceres, quer sobre a priorização e as populações-alvos da vacinação, mas também sobre as próprias vacinas e, eventualmente, estratégias de vacinação para se alcançarem os grandes desígnios de saúde pública, nomeadamente salvar vidas, como sabemos. Agradecer também o reconhecimento pela complexidade concreta da vacinação contra a Covid-19 e, se a Sra. Presidente me permitir, eu darei algumas respostas e depois passarei aos dois membros que me acompanham para dar resposta a algumas das perguntas que também foram aqui colocadas. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que as propostas da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 no que diz respeito aos grupos prioritários têm sido cumpridas na execução deste plano. Foram exatamente estas estratificações com base no conhecimento epidemiológico e na evidência científica à data que motivaram a estratificação que é hoje conhecida e que foi discutida, refletida e proposta pela Comissão Técnica de Vacinação, e relativamente ao dinamismo com que os critérios podem ser revistos, esta é uma realidade que não podemos ignorar no âmbito em que estamos a viver, não só pela variabilidade da situação epidemiológica, que vivemos, mas também porque, e recordo, que muitas das definições que propomos enquanto Comissão Técnica são feitas antes da aprovação das vacinas, o que pode significar que há dados relacionados com a aprovação do regulador que podem ter impacto e necessitar de revisões e ajustes do próprio plano de vacinação. Este aspecto é importante e foi aquilo que aconteceu no que diz respeito à atualização e adaptação olhando para a faixa etária dos 80 ou mais anos. Relativamente à questão do porquê destas comorbilidades e o porquê haverem comorbilidades na fase 1 e comorbilidades na fase 2, passarei depois para mais detalhe ao Dr. José Gonçalo Marques esta questão, mas não queria deixar de dizer que as comorbilidades podem ter alguma diferença nos vários países, porque nós não temos a mesma população em todos os países. E aquilo que importa quando definimos um plano é que ele seja o mais adaptado à situação concreta do país onde estamos. E também estas diferenças passam pela forma como o sistema de saúde está organizado, pela forma como os cuidados de saúde primários existem e cobrem a população em Portugal. Relativamente então às comorbilidades, passarei a palavra ao Dr. José Gonçalo Marques, que também dará algumas notas sobre a vacina da AstraZeneca e depois voltará a palavra para mim para continuar a responder às perguntas. Muito obrigado. Dr. José Gonçalo. Ora, muito boa tarde a todos e para não perdermos tempo, avance já. As comorbilidades que foram selecionadas são as comorbilidades de acordo com os dados nacionais, os dados que nós tínhamos à data. E que com estes dados nós fizemos uma opção que era uma opção mais difícil. Foi uma opção que foi considerada em todos os países
e que se sabia que se vacinasse de acordo com comorbilidades, a eficácia da vacinação, a eficiência da vacinação era maior. Só para lembrar, nós tínhamos 98% das pessoas que faleceram em Portugal tinham pelo menos uma comorbilidade. Era preciso selecionar aquelas que tinham maior impacto e relacionar depois com o grupo etário. O que é que fizeram muitos países? Acharam que era mais execuível vacinar de acordo com a idade. Não seria o melhor, mas era mais fácil. A proposta da Comissão Técnica de Vacinação era uma proposta mais difícil, mas que foi aceite pelas autoridades portuguesas e pela Task Force. No fundo, nós adotámos o modelo que era reconhecidamente o melhor modelo, havia questões de execuibilidade e Portugal avançou para essa execuibilidade numa perspectiva de conseguir o máximo com o escasso número de vacinas que tínhamos. Acresce outra coisa, havia alguns países que tinham previstas uma dose de vacinas superior à nossa e que podiam encarar de outra forma. Então, estas comorbilidades foram de tal maneira que o impacto nosso estimado com uma estratégia de vacinação por grupos de risco e ERPs, grupos de risco acima de 50 anos e as ERPs, não sei se o Luís Graça depois ia falar disso, nos dava um impacto no internamento e na mortalidade semelhante a de vacinar só acima dos 80 anos, mas que se nós vacinássemos com esta estratégia, o impacto em cuidados intensivos era muito superior. E nós precisamos de olhar para todos os ganhos em saúde que podemos obter com a vacinação. Foi nessa perspectiva que foi feita esta opção, que felizmente se está a conseguir pôr em prática. Era uma opção, como eu disse, mais dificilmente execuível. Relativamente à questão da vacina da AstraZeneca, os dados que nós temos da vacina da AstraZeneca não são dados maus, há a falta de dados. E em termos de efetividade, quando são aplicados. Os dados que temos de segurança são excelentes. E o único país que administra esta vacina da AstraZeneca em larga escala é o Reino Unido, que administra sem restrição no grupo etário, e ainda não houve nenhum alerta de segurança, antes pelo contrário, parece mais segura que as outras, nem nenhum alerta de eficácia. E o que nós temos são dados de imunogenicidade. O que é isto? São os dados indiretos que nos dizem que é a produção de anticorpos que assumimos que é ela que nos vai dar proteção real relativamente à doença, e esses dados de imunogenicidade são semelhantes ao das outras vacinas e estendem-se também para o grupo etário mais idoso. Ou seja, nós não temos dados que nos digam que não pode ser usada, só não há dados porque não houve número de casos suficientes nos ensaios que foram feitos e estão agora em curso mais, e o que sabemos é que podemos inferir que a eficácia seja semelhante no grupo etário do idoso, seja uma boa eficácia também. Muito obrigado. Desta forma, respondendo à pergunta concreta que nos foi colocada, a Comissão Técnica, com este entendimento, está naturalmente confortável com aquilo que ficou na recomendação normativa da Direção-Geral da Saúde, por uma atitude de prudência relativamente à ausência de dados à data, mas com os pressupostos da qualidade e da segurança que aqui foram referidos. Gostaria também de passar ao professor Luís Graça para responder algumas notas relacionadas com a modelação e alguns modelos matemáticos e reflexões que foram feitas nesse sentido, dizendo, contudo, que, como sabemos, e o ECDC publicou um documento técnico relativamente a este tipo de modelos que podem ser feitos, a modelação matemática tem sempre limitações e esse documento do ECDC demonstrou exatamente aquilo que são os ganhos, quer em termos de efetividade, quer em termos de eficiência, com várias estratégias, nomeadamente idade em exclusividade ou pessoas mais novas e comorbilidades. Esse foi um dos nossos pilares de reflexão e discussão na Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, mas daria sobre esta nota a palavra ao professor Luís Graça. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para estar aqui a prestar estes esclarecimentos. Em relação aos dados que nós observamos para criar critérios para estas definições de prioridades, basearam-se na observação
que, efetivamente, dentro das pessoas que morrem com Covid-19 no nosso país, a grande maioria delas tem pelo menos uma das comorbilidades. E quando eu digo a grande maioria delas, é que é perto de 1% das pessoas que morrem com Covid-19, aquelas que não têm uma dessas comorbilidades. E quando vamos ver as comorbilidades mais frequentes, conseguimos verificar que cerca de 46% das pessoas que morrem com Covid-19 têm doenças cardíacas e cerca de 42% têm doenças renais. Para além disso, estas doenças têm um risco muito elevado de mortalidade para pessoas que contraem Covid-19. Eu quero salientar também que nos óbitos, apesar de haver uma distribuição muito grande dos óbitos em pessoas que têm 80 ou mais anos, na verdade, cerca de 30% dos óbitos estão em faixas etárias abaixo dos 80 anos. E por uma questão de equidade, nós não podemos fazer um critério de administração de vacinas que atrase muito a proteção de pessoas com um risco muito elevado e que estão abaixo destes 80 anos. Para além disso, estas pessoas que estão abaixo destes 80 anos, na sua maioria com algumas destas comorbilidades, para além de terem um risco maior de mortalidade, também são a principal causa da ocupação das unidades de cuidados intensivos. Na verdade, as pessoas com mais de 80 anos, neste momento, estão abaixo de 5% das camas ocupadas nos cuidados intensivos. Por essa razão, aquilo que nós estimamos é que o impacto na mortalidade de uma estratégia baseada na vacinação dos residentes de herpes ia conseguir cobrir uma população que, grosso modo, representa cerca de 30% da mortalidade global. Se nós vacinarmos todas as pessoas acima dos 80 anos, como pretendemos e como está agora em curso, o impacto na mortalidade também é cerca de, conseguimos abranger outros 30% fora daqueles que já estão cobertos pela vacinação das herpes. Por outro lado, a priorização destas pessoas com estas comorbilidades vai representar também cerca de 30% da mortalidade global. Ou seja, o impacto na mortalidade da priorização destas comorbilidades que estão priorizadas na fase 1 é mais ou menos semelhante ao impacto na mortalidade de priorizar apenas as pessoas com mais, ou todas as pessoas com mais de 80 anos. Por outro lado, o impacto desta vacinação dos 80 ou mais anos e da faixa dos 50 anos com comorbilidades tem um impacto semelhante em termos dos internamentos em enfermaria, por volta de 35%, e onde há uma grande diferença é o impacto que terá nos internamentos em cuidados intensivos. Na verdade, como eu referi, a vacinação das pessoas com mais de 80 anos vão dar uma proteção à população que corresponde a cerca de 5% dos internamentos em UCI neste momento, em cuidados intensivos, enquanto que vacinar as pessoas com estas comorbilidades que estão listadas em fase 1 vai proteger uma população que corresponde, grosso modo, a 40% da ocupação das UCIs neste momento. E por essa razão é que entendemos que é urgente, face à situação atual que nós estamos a viver, ter uma estratégia em que estes dois grupos prioritários possam ser vacinados rapidamente e em simultâneo, de maneira a termos um impacto muito significativo na mortalidade e, ao mesmo tempo, conseguir aliviar a grande pressão a que temos assistido nos cuidados intensivos, que tem sido causada por estes dois subgrupos e que condicionam muito internamento e internamento em cuidados intensivos. Muito obrigado, professor Luís Graça. Penso que das perguntas que foram colocadas ainda há algumas que gostaríamos de partilhar e que são, pareceu-nos a nós, um pouco mais concretas e diretas. Relativamente à necessidade de existirem subgrupos de prioridade dentro daqueles que já foram definidos, essa é naturalmente uma possibilidade que terá que acompanhar o calendário de disponibilização das vacinas. É por isso que a Comissão Técnica de Vacinação reúne periodicamente a acompanhar toda a evolução, quer do processo em si, quer, obviamente, da aprovação de novas vacinas na União Europeia, e estamos continuamente a trabalhar nesta necessidade de definir subgrupos dentro dos grupos.
Este é o caso dos trabalhos já em curso relativamente às comorbilidades da fase 2, uma vez que, como foi feito para a fase 1, importa, quando estamos a aproximar-nos dessa fase, definir em termos clínicos mais concretos que doenças e que subgrupos de doenças estão dentro de cada comorbilidade definida no planeamento de uma forma mais geral. Relativamente ao intervalo entre as doses, que também foi uma das perguntas colocadas à Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, referir que esta é uma estratégia possível, alargar os intervalos entre as doses. Não é a única e, como qualquer comissão técnica, temos ponderado os prós e os contras das várias estratégias disponíveis, sem nunca perder o objetivo que, perante uma emergência de saúde pública, como a que estamos a viver, o mais benéfico é vacinar o mais depressa possível com as vacinas que temos disponíveis. E esse é, de facto, o primado que nos orienta e que tem promovido toda a discussão, os pareceres, as propostas desta comissão criada como órgão consultivo da Direção-Geral da Saúde. Penso que ficou também entendido que há, de facto, várias possibilidades de organizar as prioridades. Foi colocada a questão da simplificação das comorbilidades, mas, como aqui foi dito, é relevante fazer-se o esforço por convocar as pessoas que, atendendo ao seu risco intrínseco, mais beneficiam numa fase mais precoce desta vacinação contra a Covid-19 e, sim, claro, da vacinação e não da vacina. E era para já este... Muito obrigada, Sr. Torres. Obrigado. Eu penso que foram respostas muito esclarecedoras, mas ainda temos a possibilidade de mais uma ronda mais pequena, mas que pode, de certa forma, complementar as respostas já de si tão esclarecedoras que os senhores doutores já nos deram. Passo desde já a palavra novamente ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do PS. Dispõe agora de 1 minuto e meio. Agradeço algum esforço de concisão a todos. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a clarificação dos critérios cientificamente validados, o que nos conforta naturalmente. E também a informação muito importante que as propostas têm sido cumpridas, o que dá serenidade a um processo que é naturalmente mais tenso ou gerador de tensões. E por isso a minha questão final, depois da intervenção inicial, que é a necessidade de revisão de critérios gera muitas vezes, erradamente, a percepção de que não há um plano, quando na verdade esta revisão resulta do próprio plano. E um segundo ponto é a limitação de vacinas, que já estava prevista numa primeira fase, e, enfim, os constrangimentos que a distribuição vem gerando, geram também na população a sensação de que o plano ou não está a ser cumprido, ou que o plano não é respeitado, ou que há aqui algum atropelo. E, portanto, a minha questão final tem mais a ver com a comunicação que nós fazemos sobre um plano que vem sendo cientificamente validado, que vem sendo implementado e que vem sendo seguido, porque isto é também muito importante para o sucesso que nós vamos ter agora nesta fase onde vamos vacinar ainda numa escala muito maior. E, portanto, a questão ou a reflexão que gostava que pudessem ter connosco, essa comunicação que nós fazemos destes critérios, deste plano, da forma como ele vai sendo adaptado, se deve ser mais forte, mais musculada, e se isso pode facilitar naturalmente também todo este processo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigado à Comissão Técnica pelas respostas. De forma sintética, a primeira coisa que pedia seria possível enviarem a esta Comissão todos os documentos a que fizeram referência, nomeadamente aos modelos de custo-oportunidade e de avaliação de adaptação ao contexto epidemiológico português, para determinar precisamente a inclusão de determinadas doenças e a exclusão de outras, que foram sustentadas com base nesses critérios, como a questão dos doentes oncológicos e com trissomia 21, assim como a questão dos 80 anos e mais, assim como seria importante nós compreendermos, reforçando a pergunta do Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda, a subdivisão por subgrupos
da terceira fase, assim como entre os de 80 anos. Como é que devem ser vacinadas estas pessoas? Deve ser aleatório, deve haver outro tipo de critérios. Voltava a colocar a questão se foram consultados sobre os detentores de cargos políticos, se essa matéria foi avaliada pela Comissão Técnica, e olhando para as datas em que foram publicados os planos, temos o primeiro plano a 3 de dezembro, o segundo a 17 de dezembro. Relativamente à entrada das pessoas com mais de 80 anos, foi anunciado, mas não foi apresentado nenhum plano escrito. E se tem alguma previsão quando é que esse plano será tornado público? Creio que estamos todos unidos no sentido não só de salvar mais vidas, como diziam, mas também diminuir a transmissibilidade, evitar a emergência de novas variantes e iniciar a retoma económica o mais depressa possível. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, agradeço-lhe algum esforço de concisão. Obrigada, Sra. Presidente. Vou procurar. Eu também queria agradecer o conjunto de esclarecimentos que foram prestados. Eu gostaria só de acrescentar aqui uma questão que se prende com o seguinte, e é uma matéria que tem vindo a ser discutida também nos últimos dias, se prende-se com a necessidade de se evitar o desperdício de vacinas e encontrar soluções que permitam evitando esse desperdício, mas que permitam que as pessoas que são vacinadas são aquelas que integram os grupos de risco. Nós temos conhecimento de uma norma da DGS recente sobre isso, porque consideramos que é importante naturalmente evitar que haja abusos, mas gostaria de ouvir a Comissão Técnica de Vacinação sobre esta questão relativamente aos desperdícios e como se consegue também, na vossa opinião, evitar esse desperdício, mas assegurando de facto são vacinados aqueles que pelas prioridades que estão definidas no plano de vacinação. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. E para terminarmos a ronda dos senhores deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Peço-lhe também aquele esforço de concisão que pedi aos outros. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim farei. Agradeço os esclarecimentos que já foram prestados pela Comissão Técnica de Vacinação e só tenho uma pergunta muito genérica para colocar, que é, seria possível saber que orientações da Comissão Técnica, enquanto órgão consultivo, foram transmitidas à tutela, à Direção-Geral da Saúde e ao Ministério da Saúde e que não foram por estes acatados? E se essa informação podia tanto vir na resposta agora como em documentação a facultar a esta Comissão. E era tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, eu é que agradeço o esforço. Passo desde já a palavra ao Sr. Coordenador da Comissão Técnica, Dr. Walter Fonseca, para os esclarecimentos finais. Faz favor, a palavra é sua. Muito obrigado, mais uma vez, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Procurando responder a todas as questões que nos foram colocadas nesta segunda ronda e começando pela comunicação. A comunicação é um processo que pode sempre ser melhorado, é um processo contínuo de melhoria e naturalmente que a Comissão Técnica de Vacinação integra esse princípio de melhoria contínua da comunicação, que é um fator decisivo para o sucesso da vacinação contra a Covid-19. Relativamente às questões da emissão de pareceres, a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 é um órgão consultivo da Direção-Geral da Saúde e as nossas reflexões são naturalmente endereçadas à Sra. Diretora-Geral da Saúde. A partir daqui são também, por sua vez, no modelo de governação que foi imposto por despacho, transmitidos à coordenação da Task Force. Relativamente aos órgãos de soberania, o percurso foi o mesmo e coube certamente à Direção-Geral da Saúde também a apresentação de propostas nesse sentido. Ainda sobre o desperdício, o foco da Comissão Técnica de Vacinação é, como aqui já foi partilhado com todos e como também já foi ouvido, todos partilhamos desse grande objetivo. O objetivo é dar as vacinas a quem mais delas beneficia e, portanto, como tal, o desperdício é algo a evitar
e a máxima será sempre vacinar, vacinar, vacinar quem mais beneficia de acordo com os critérios que, com base nos princípios que aqui foram de forma transparente explicados, motivaram e fundamentaram a organização das prioridades. Ainda sobre os subgrupos e respondendo também à questão do porquê de dois grupos de comorbilidades, uma das preocupações que foi tida pela Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 foi olhar para todas as comorbilidades que conferem risco de gravidade, de internamento e de morte a esta doença, mas sabemos por alguns estudos, quer a nível nacional, quer também noutros países, que as comorbilidades não têm todas o mesmo risco. Aliás, quando olhamos para os riscos relativos de cada uma destas comorbilidades e os tentamos isolar uns dos outros, há um conjunto de comorbilidades, estas que estão na fase 1, que surgem como as mais associadas a gravidade, internamento e mortalidade. Sendo também muitas delas aquelas que estão associadas ao internamento em unidades de cuidados intensivos, que, como sabemos, é um dos pontos que importa também equacionar, porque são estruturas que dão resposta quer à doença Covid-19, quer também a todas as outras doenças e à sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde. Penso que com isto teremos respondido às questões que nos foram colocadas nesta segunda ronda. Senhores doutores, senhoras e senhores deputados, penso que... já se desligou ou estão-me a ouvir? Não. Estão a ouvir. Senhor doutor Walter Bruno Fonseca, doutor José Gonçalo Marques, senhor professor Luís Graça, queríamos agradecer os esclarecimentos, a forma como fizeram, a disponibilidade e dizer-vos que foi de facto muito esclarecedor para a nossa comissão. Vamos nos mantendo em contacto, sabemos que há mais audições agendadas também com a Comissão Técnica, por isso muito obrigada uma vez mais e disponham da Comissão Parlamentar de Saúde para o que precisarem. Muito obrigada a todos, a nós, senhoras e senhores deputados, damos por terminada esta nossa reunião de hoje. Muito obrigada, até amanhã. Muitíssimo obrigado. Obrigada.